Glórias a Deus. Aleluia. Amém, queridos? Senta um pouquinho aí. Em nome de Jesus. Acende a luz para mim, Gabriel, por gentileza, para eu poder ver os rostinhos, as carinhas que estão presentes nessa quarta-feira. E temos uma carinha não tão nova, que é o Roberto. Lembra dele, Carlos? Não tem como não lembrar. Quase que eu não conheci por causa daquele bigodinho dele ali. Ah, é? Oh, aí ó. Que bom que o Roberto está aqui nos visitando. Que Deus abençoe. É um menino que a gente conhece já desde novinho. Sinceramente, eu não esperava nem nos meus melhores sonhos que eu tive hoje aqui. Que bom. Que Deus abençoe sua vida, a da esposa. Que Deus abençoe a vida de vocês. Amém? Glórias a Deus. O Rafa, que está quase parecido comigo, né, Rafa? Se eu tivesse um bigodinho que nesse teu aí, você ia estar parecido comigo. Que bom que o Rafa está na casa do Senhor também. O Rafa é um menino também que Deus tem um propósito na vida. É um menino levita. Uma vez levita, Rafa sempre levita. Amém? Então logo, logo, em nome de Jesus, aquele Fender, ele está te esperando também. Amém? Glórias a Deus. Deus é bom. Aleluia. Vamos para a palavra do Senhor. Se você puder abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 11. Marcos, capítulo 11. É uma passagem bem conhecida. Capítulo 11, versículo 46. Isso aí. Capítulo 11, versículo 46. Eu falei capítulo... Não, é 10. Isso mesmo. 10, 46. Perfeito. Obrigado. Até vou ler aqui que é mais fácil para mim. Amém? Marcos capítulo 10, versículos 46 até os 52 mais ou menos. Vai dizer assim: chegaram, pois, a Jericó, quando Jesus e seus discípulos e mais uma grande multidão estavam deixando a cidade, o filho de Timeu, chamado Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Assim que ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o advertiam severamente para que se calasse. Contudo, gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Foi então que Jesus parou e pediu: chamai-o. E assim foram chamar o cego. Ânimo, homem, levanta-te, ele te chama. Jogando sua capa para o lado, deu um só salto, colocou-se em pé e foi ao encontro de Jesus. Indagou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Rogou-lhe o cego: Rabone, que eu volte a enxergar. E Jesus lhe ordenou: vai em frente, a tua fé te salvou. No mesmo instante, o homem recuperou a visão e passou a seguir Jesus pelo caminho. Amém? Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça onde você está, em nome de Jesus. Querido Deus, amado e poderoso Pai, no nome santo do Senhor Jesus, nesse instante, Pai querido, Pai amado, nos colocamos na tua presença para te agradecer por tudo que o Senhor tem nos feito até aqui. Sabemos, Pai, que somos fracos. Sabemos que necessitamos do teu amor e da tua misericórdia. Sabemos, Pai, que todos os dias temos que ser transformados. Todos os dias temos que vencer, meu Deus, os pecados que nos rodeiam. Mas sabemos que o Senhor está conosco, pois a tua palavra diz que o Senhor é onipresente. A todo instante
todo momento está conosco. E essa presença divinal que nos faz lutar, que nos dá ânimo para lutar, tendo a certeza de que cada dia será um dia de vitória. Sim, Pai, eu peço, abra os nossos ouvidos espirituais, para que a Tua palavra nesta noite, meu Deus, venha a nós, entre na nossa mente, desça por nosso coração e transforme o nosso espírito. Em o nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. Essa história do Bartimeu, acho que todos aqui, de uma forma ou de outra, já ouviram falar, né? Do cego Bartimeu. Mas eu gosto muito da história, porque cada vez que eu leio essa história, o Senhor me dá uma nova visão. O Senhor me mostra algo novo que às vezes eu não tinha percebido da outra vez que eu li, outra vez que eu pregava. E o Senhor me mostrou aqui na Bíblia 5 fatos sobre Bartimeu, que a Bíblia deixa muito claro. O primeiro fato é que ele era cego. Sim ou não? O primeiro fato que a Bíblia nos ensina. O segundo é que em decorrência da sua cegueira, ele era mendigo. O terceiro fato é que ele mendigava à beira do caminho. O quarto fato que a Bíblia nos ensina é que ele trazia sobre si uma marca, que era uma capa. O quinto fato que a Bíblia nos dá sobre a vida de Bartimeu não está referida na Bíblia, mas está inferida por ela. Bartimeu era identificado por um nome que não era próprio. Amém? Então todos aqui já ouviram falar, quem sabe, em algumas outras pregações, que o nome Bartimeu vem do grego, do aramaico, e Bar quer dizer filho. É 2 palavras na verdade. Bar, filho, e Timeu era o nome do pai dele, mas também significava honra. Então em hebraico era filho da honra, ou simplesmente filho de Timeu. Mas é impossível muitas vezes nós falarmos de Bartimeu e não entendermos a história dele. Muitas pessoas não entendem a história de Bartimeu porque não conhecem o contexto da vida de Bartimeu. E eu, estudando o livro do historiador Flávio Joséfo, que é a história dos Hebreus, ele conta um pouco sobre a vida do pai de Bartimeu. Todos nós sempre falamos em Bartimeu, todos nós sempre ouvimos pregações sobre Bartimeu, como Deus o curou, como era a vida dele, mas nós nunca paramos para pensar aonde estava a sua família, o que aconteceu com o seu pai, porque se todos os chamava de filho de Timeu, é porque o pai dele foi um homem importante, ou era um homem importante, porque todos conheciam ele como filho de Timeu ou Bartimeu. O segundo historiador Flávio Joséfo, Timeu, que era o pai de Bartimeu, era um general militar de Jericó. Ele servia a Jericó e ele se aposentou, e ele era muito bem sucedido, e segundo a história vai dizer que ele, depois de aposentado da militância, do exército, ele virou um rico comerciante de muitas posses e respeitado. Mas quando Roma invadiu a Palestina e começou meio que a não escravizar, mas oprimir os judeus, todos aqueles que tinham servido no exército começaram a ser perseguidos. E não foi diferente com Timeu. A história vai contar que o imperador de Roma perseguiu a Timeu, prendeu a Timeu, julgou a Timeu e o matou na morte de cruz. Ele foi crucificado, porque
na cabeça do imperador de Roma, ou de Roma em si, não podia ficar ninguém do exército, porque poderiam começar uma guerra, poderia começar a juntar pessoas para ir contra Roma. Então eles perseguiram todos que faziam ou fizeram parte do exército de Jericó, dos judeus, julgaram e mataram. Quando matam a Timeu, eles descobrem que Timeu tinha um filho pequeno de mais ou menos 8 anos. Então o imperador de Roma, Carlos, manda prender também aquela criança e fura-lhe os olhos, porque Roma fazia isso para que eles não crescessem e fossem tão fortes quanto seus pais. Então eles prendiam, furavam-lhe os olhos para que ele não enxergasse e largava: a Deus dará. Então assim foi a história de Bartimeu, o filho de Timeu. Quando esse episódio que ele encontra Jesus, ou Jesus encontra ele, ele tinha mais ou menos 50 anos. Então, uma conta rápida aqui, 50, 52 anos, uma conta rápida, se ele tinha 7, 8 anos, quando Roma furou-lhe os olhos e acabou com a família dele. Então quer dizer que mais de 40 anos, ou quase 40 anos, ele viveu nas ruas. Ele viveu mendigando. Ele viveu sendo apenas conhecido como um filho de Timeu, alguém que no passado lutou por Jericó, por Israel, mas que agora não passa de um mendigo sem futuro, de uma pessoa que não tem planos, que não tem sonhos, não tem perspectiva nenhuma. E Deus me colocou um tema para essa pregação de hoje. E Deus colocou 4 visões de Bartimeu antes de receber o milagre. Amém? Pastor, como visão se ele era cego? Isso é pejorativo. E Deus me colocou essas 4 visões que Bartimeu tinha que ter antes de receber o milagre. E Ele coloca isso para a minha vida e para a sua vida. Se nós tivermos essas visões que Bartimeu teve a respeito de Cristo, a respeito da sua vida, nós vamos receber o que Bartimeu recebeu, um milagre sobrenatural. Amém? A Bíblia vai dizer que Bartimeu era cego, e como ele vive há muitos anos como cego, e praticamente creio eu que no mesmo lugar, ele criou percepções, porque é a lei da compensação, sim ou não? Você vai ver que todo o cego, ele tem uma compensação de ouvir mais, de percepção, de audição, e ele acaba desenvolvendo isso por causa da sua falta de visão. Então, para ele perceber as coisas, como ele não enxerga, ele começa a escutar, ele tem um ouvido muito sensível. E Bartimeu, depois de tanto tempo no mesmo lugar, vivendo aquela vida, ele começou a ter percepções. E a primeira coisa que Bartimeu percebeu é que ele conhecia os barulhos da onde ele estava no meio do caminho, onde ele era acostumado a pedir, a mendigar naquele lugar. Então todos os barulhos que tinha ali, ele mais ou menos conhecia, quem sabe até mesmo pelo passo das pessoas. Se o imperador fosse passar, ele sabia que o imperador ia passar, porque ele ia sentir os passos da marcha dos guardas que viriam à frente, como batedores, avisando como arautos, que o imperador viria e que teria que ser honrado. Então, quando o imperador vinha, ele já percebia que era o imperador, porque ele sentia os passos diferentes dos que ele era acostumado. Então, para tudo ele tinha uma percepção. E eu imagino que quando ele escuta um barulho diferente, ele teve a primeira visão, que foi a possibilidade do seu milagre. Amém?
quando ele soube, quando ele ouve passos estranhos, quem sabe de uma multidão, ele pergunta para alguém: o que está vindo? Alguma coisa está acontecendo, porque tem um barulho estranho, tem um movimento estranho. Não é um movimento de militar, porque não é marcha. Não é um movimento de perseguição, porque eu não estou escutando corrida. Não é um movimento de guarda, porque eu não estou escutando o passo dos cavalos. Mas é um movimento estranho, um movimento diferente. E alguém chega para ele e fala assim: ei, quem está vindo aí é Jesus, o Nazareno. Amém? Quando falam para isso ele vê a possibilidade de um milagre acontecer na sua vida. Quando ele percebe e alguém fala que é Jesus que está vindo naquela direção, ele percebe na hora que a sua vida poderia mudar. Quando nós percebemos que Jesus está mais próximo de nós, nós temos que ter a percepção da mudança que pode ocorrer na nossa vida, se nós entregarmos e tivermos a certeza daquilo que queremos. Quando ele soube que Jesus estava vindo, ele deve ter pensado no seu coração: a minha vida vai mudar, a minha história vai mudar. Interessante que você não vai ver em nenhum dos evangelhos que vai dizer da história de Bartimeu. Vai dizer que, como eu falei antes, e isso dá mais força para os historiadores falarem, que Bartimeu nasceu cego, porque ele vai dizer que ele queria voltar a enxergar. A segunda visão dentro do coração de Bartimeu foi que ele sabia que Jesus estava passando, mas ele tinha que dar um jeito de se aproximar de Jesus. A primeira percepção é que Jesus estava vindo. A segunda percepção é que ele tinha que fazer alguma coisa para chamar a atenção de Jesus. Ele teria que fazer alguma coisa para que Jesus o visse, para que Jesus olhasse para ele. Ele estava lá à beira do caminho, uma multidão ao redor de Jesus, mas ele sabia que ele teria que lutar com as suas forças, fazer alguma coisa para que Jesus o percebesse. E a Bíblia vai dizer que então, o que ele começa a dizer? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas ele não começa falando normal, não. A Bíblia vai dizer que ele começa a gritar, porque ele sabia que era a única maneira de Jesus perceber na multidão. E o mais interessante é que os inimigos de Bartimeu mandavam o calar. Por que, pastor, inimigo? Porque ao invés de ajudá-lo, está mandando ele se calar. Tem muitos amigos, entre aspas, que são teus amigos só nas horas tranquilas, mas que não aguentam ver quando você começa a crescer. Eu tenho uma possibilidade de crescimento, sim ou não? Porque 40 anos Bartimeu ficou ali, ninguém ajudou. 40 anos ele ficou ali sofrendo com uma capa. O máximo que deram para ele foi uma capa para identificá-lo como miserável, como mendigo, como sem futuro, o máximo que fizeram. Mas agora, na possibilidade da vida dele mudar, aqueles que o conheciam, ao invés de pegá-lo ou incentivá-lo, falaram para ele: ei, cala a boca, para de gritar, você está doido? Fica na sua, não incomoda o mestre. Muitas pessoas que se dizem nossas amigas, muitas vezes vai tentar te calar, vai tentar fazer com que você volte para trás, vai tentar fazer com que na sua possibilidade de crescimento você retroceda e você se cale. Nas possibilidades de você ser feliz, vai olhar para você e falar assim: fica quieto, fica no seu canto, fica no seu canto, não fala nada. Você está louco? Você está louca? Não tem que estar nada fazendo barulho, não, fica quieto.
Mas a Bíblia vai dizer que mesmo as pessoas, os que diziam amigos, mandando ele calar a boca, a Bíblia vai dizer que ele gritava cada vez mais alto: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão, tenha misericórdia de mim. Ele tinha que ver, ele tinha uma visão. De qualquer maneira, ele tinha que fazer Jesus se aproximar dele. Não importasse quem estava do lado, não importasse o que as pessoas iam dizer, não importasse que as pessoas iam olhar para a inferioridade dele, porque ele não tinha os olhos, porque ele não via, achando que Jesus não ia se importar. Jesus se importa com todos. Basta você fazer de tudo para chamar a atenção. A outra visão que Bartimeu teve que fazer antes de receber o seu milagre, a Bíblia diz que ele viu a divindade de Cristo. Diga assim: como assim, pastor? Olha bem, quando Bartimeu pergunta para as pessoas que estavam ao redor, quando ele percebe a movimentação, ele pergunta para as pessoas que estavam do lado, ele pergunta assim: quem vem aí? Alguém chega para ele e falou assim: é Jesus, o Nazareno, o que nasceu em Nazaré, o filho da Maria, o filho do João. Aí ele percebe a divindade de Cristo, porque ele fala assim, ele não fala assim: Jesus Nazareno, tenha compaixão de mim. Não, ele fala: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando ele fala filho de Davi, Carlos, ele está reconhecendo a descendência de Jesus, está reconhecendo que Jesus era o Messias, porque ele deveria saber que a Bíblia vai dizer que o Messias, o Salvador, viria da descendência de Davi. Então quando ele fala Jesus, filho de Davi, ele está dizendo assim: o Senhor é o Rei, o Senhor é o Salvador, e eu creio na tua santidade. E por eu crer na tua santidade e na sua divindade, eu vou receber o meu milagre. Amém? Então, primeira coisa que ele viu, a possibilidade do seu milagre. Segunda coisa, ele teve que fazer alguma coisa para chamar a atenção de Jesus. E a terceira, ele reconheceu a divindade, a santidade de Jesus Cristo. Amém? E a quarta coisa, para finalizar, ele viu o dia do fim da sua miséria. Amém? Ele viu o fim do seu sofrimento. Como assim? Ele vai dizer assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E no hebraico é tão interessante que o hebraico, a linguagem hebraica, ela é meio que totalmente diferente da nossa. E quando essa palavra misericórdia foi transliterada para o Ocidente, ela deu um outro sentido. Mas para o judeu, a palavra misericórdia quer dizer dar fim, colocar ponto final na miséria de alguém. Dar fim, colocar ponto final no sofrimento de alguém. A palavra transliterada, misericórdia, para o judeu quer dizer isso. Então ele viu a possibilidade do seu sofrimento acabar, de dar fim à sua miséria. Misericórdia quer dizer Deus dar de fim ao meu sofrimento, de fim à minha miséria. Quantas vezes nós não entendemos isso e não temos essa visão quando vamos pedir alguma coisa para Deus? Simplesmente nós pedimos por pedir, sem ter muito interesse. Se Deus dá, deu; se Deus não deu, não deu. Pedimos meio com o pé atrás. Essa expressão, sabe? Eu estou meio com o pé atrás, ou seja, eu estou meio desconfiado. Eu não peço para Deus com a certeza do que eu vou receber. Eu não peço para Deus com a certeza que Deus é poderoso para acabar com a minha miséria, para acabar com o meu sofrimento, para acabar com aquilo que está me machucando. Eu não tiro o meu tempo para Deus, mas o tempo para Deus mesmo, o tempo para clamar, o tempo para reconhecer a sua divindade, o tempo para
para dizer: Deus, eu acredito no Senhor. Eu sei que muitas vezes a minha vida está uma porcaria aos olhos humanos, mas se eu percebo a possibilidade de mudança no Senhor, eu quero. Nem que para isso eu tenha que incomodar muitas pessoas, porque as pessoas se incomodam quando você busca algo. As pessoas se incomodam quando vê você determinado, quando vê você determinado em alguma coisa. Sabe por que elas se incomodam? Porque elas sabem que aquele que tem determinação vai conseguir. Aquela pessoa que bate no peito e fala assim: eu vou conseguir, nem que eu dê o sangue, mas eu vou conseguir. Pode ter certeza que 99% de chances dela conseguir, porque ela é determinada. E o inimigo sabe disso. O inimigo sabe, o diabo sabe que quando você determina alguma coisa, entrega na mão de Deus e tem a certeza do retorno divino na sua vida, você vai conseguir. Deus vai transformar, Deus vai mudar a tua história, Deus vai mudar a maneira das pessoas te verem. E uma coisa muito interessante que eu vejo aqui, eu falei sobre a capa no começo, aqui que a Bíblia mostra. A capa identificava o mendigo. A capa identificava que aquela pessoa precisava de esmolas para sobreviver. Quando Jesus chama Bartimeu e Jesus usa aquelas mesmas pessoas que mandaram ele se calar para levá-lo até ele, primeira coisa, a Bíblia diz que Bartimeu dá um salto e joga aquela capa fora. Joga aquele complexo de coitadinho, aquele complexo de se sentir dó de si mesmo. Deixa eu falar uma coisa para você, uma coisa de Deus para o teu coração. As mesmas pessoas que muitas vezes falam de você, as mesmas pessoas que muitas vezes tentam te bloquear, tentam te fazer parar naquilo que Deus colocou no teu coração, essas mesmas pessoas inconscientemente vão te ajudar a crescer, vão te ajudar a levar até o seu destino. As mesmas pessoas que mandaram Bartimeu calar a boca, que o mestre não ia escutar, para ele parar de incomodar, essas mesmas, quando Jesus fala, elas tiveram que obedecer. Jesus olha e fala assim: ei, vocês que estão ao redor dele aí, tragam até aqui. Eles tiveram que pegar Bartimeu e levar até Cristo, levar até o seu milagre. E quando ele chega diante de Cristo, Cristo fala assim: o que queres que eu te faça? Nesse mesmo momento ele levanta e ele joga a capa fora. Perceba uma coisa aqui, ele nem sabia o que Jesus ia falar, ele nem sabia qual seria a reação de Cristo, ele nem sabia, as pessoas que estavam ao redor nem sabiam o que iria acontecer, mas ele já tinha uma certeza que mendigo ele não ia ser mais. Ele tinha uma certeza que coitadinho ele não iria ser mais. Ele tinha uma certeza que humilhado ele não seria mais. Ele tinha certeza que ele não precisaria mais ser carregado para onde as pessoas o levassem, porque muitas vezes ele queria ir para um lugar, mas as pessoas levaram para onde elas quisessem, porque ele não tinha querer. Ele tinha que ir onde levasse, ponto. Naquele momento, ele diante de Cristo, mesmo sem ver, ele joga a capa fora com um sinal de fé. Muitas vezes você sabe que Deus vai te abençoar, você sabe que você está diante de um Deus onipotente, o Todo-Poderoso, que pode mudar a tua vida, que pode mudar a tua história, mas você continua com a sua capa de miserável. Amém? Você continua segurando aquela capa que te identifica, que as pessoas te olham e falam que você é um coitadinho, que você é uma coitadinha. Ele tem sofrido tanto, ela tem sofrido tanto, ela é uma coitadinha, mas não faz nada para te ajudar, só lança a palavra.
muitas vezes você chega diante de Cristo, você tem exatamente essas visões que Bartimeu teve. Você vê a possibilidade do seu milagre, vai até onde está a Cristo. Então quando você vem à igreja, você vê a possibilidade do milagre, porque sabe que o Pai está aqui, que a palavra é do Pai, e que o Pai está falando, e que a palavra é para você. Aí você acha uma maneira de conversar com Cristo, para se entregar. Você chora, você se entrega, você grita, você pula, sei lá. Você até chama a atenção de Cristo. Você sabe a possibilidade da misericórdia, do fim da tua dor. Mas quando você chega diante de Cristo para receber a tua bênção, você continua com a sua capa de miséria. Continua com a sua capa de coitadinho. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus não abençoa coitadinhos, porque os coitadinhos se vitimizam, e eles se vitimizam no intuito de obter dó das pessoas. Eu não quero que as pessoas sintam dó de mim. Eu quero que Deus sinta orgulho da minha determinação. Amém? Deus não te criou para ser motivo de dó de ninguém. Deus não te criou para ser motivo de humilhação de ninguém. Deus não te criou de maneira nenhuma para ser carregado pelas outras pessoas. Não, Deus te criou para carregar, porque a Bíblia vai dizer que nós temos que ser abençoadores, e os abençoadores não precisam ser carregados, eles são tão abençoados que eles carregam. Amém ou não amém? Bartimeu, a partir daquele momento que ele chega diante de Cristo, ele joga a sua capa fora, ele dá um salto de alegria, sem ao menos saber o que Cristo falava para ele, iria falar para ele, mas no seu coração, no seu intuito, ele sabia que a sua vida ia mudar. Ele sabia. Eu imagino na distância que Bartimeu percorreu sendo levado até Cristo, o que veio na cabeça dele. Ele tinha certeza da salvação, ele tinha certeza da mudança. Eu imagino um menino que com 8 anos foi vazado os seus olhos, furados, ele nunca mais enxergou, passou cerca de 40 anos mendigando, sofrendo, e ele imaginando tudo na cabeça dele, naquele caminho. Tem caminhos que são curtos aos olhos que as pessoas vejam, mas para a gente que anda, para a gente que vive, às vezes o caminho é demorado até chegar onde a gente quer, e até chegar onde a gente quer, muitas coisas passam na cabeça da gente. No caminho aonde você está até Cristo, muitas coisas passam na sua cabeça. O que você viveu até aqui, as humilhações que você passou, a infância que você teve, as coisas que não deram certo, os planos, os sonhos, os dinheiros que você investiu e não deu certo, você perdeu. Tanta coisa vai passando na cabeça que parece que a distância que às vezes entre nós e Deus são de poucos metros, parece que são de quilômetros, porque começa a vir na nossa mente tudo isso. E eu imagino Bartimeu pensando, imaginando: puxa vida, eu perdi tanta coisa, eu sofri tanto, mas agora eu vou ser transformado. Mas agora, com 50 e tantos anos, eu vou começar a viver, porque eu chamei a atenção do Rei, eu chamei a atenção de Deus. O que você tem feito para chamar a atenção de Deus? Deus, mais uma vez eu digo, Ele não abençoa pessoas que se vitimizam. Deus não abençoa aquela pessoa que fica falando: coitadinho de mim, nada dá certo, aquele complexo de Chapolin Colorado, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me ajuda, e agora, quem poderá me defender? Deus não abençoa aquele que fica só reclamando. Deus não abençoa aquele que vê dificuldade em tudo e em todos e em si mesmo.
Quantas vezes, quem sabe, você se olhou no espelho e falou: puxa vida, minha vida é um lixo. Quantas vezes você olhou para dentro de si mesmo e falou assim: ei, parece que eu tenho a mão podre, o dedo podre, tudo que eu toco dá errado, tudo que eu faço nada dá certo. Eu vou parar, eu vou desistir. Deus me ajuda. Deus não vai ajudar, porque antes de pedir ajuda para Deus, você não tomou uma posição de vencedor, de filho de Deus, de filho do rei, de herdeiro do Pai. O herdeiro, ele não fica reclamando, porque ele sabe o que ele tem para receber. O herdeiro sabe aquilo que ele tem de direito, então não vai ficar reclamando não. Por que na parábola do filho pródigo, quando Jesus conta, o pai deu a herança ao filho? Por quê? Porque o filho foi determinante. Ele foi determinado de pedir a herança para o pai. Ele não ficou lá chorando. Ele chegou para o pai: pai, eu quero minha herança. Mas o que você vai fazer? Não, eu quero minha herança. Agora, se ele chegasse chorando, chegasse joelhos mingando, chorasse reclamando, o pai ia dar uns troquinhos para ele: toma. Sim ou não? Glória a Deus. Vamos se colocar de pé em nome de Jesus. Traz uma água para mim, por favor, Arthur. Bartimeu, mesmo com toda a sua dificuldade, mesmo com tudo que ele passou, ele não ficou se vitimizando. Se você está passando por um momento ruim na sua vida, ou se você for passar, porque a Bíblia vai dizer isso lá em Eclesiastes, que nós temos que estar preparados para os momentos bons e para os momentos que virão ruins também. Jesus vai dizer lá em João, acho que 16:33, vai dizer assim: no mundo vós tereis aflição, vocês sofrerão perseguições, vocês sofrerão muitas vezes falta de alguma coisa, vocês sofrerão, quem sabe, carência, obrigado Manu, de algumas coisas, vocês terão enfermidades, mas tenham de bom ânimo, porque eu venci o mundo para preparar-te lugar na glória. Amém? Então não se vitimize não. Cada vez que acontece alguma coisa na minha vida que eu não gosto, ou que vem uma opressão sobre mim, eu lembro que sempre tem pessoas que estão passando por dificuldades muito piores do que eu. Por isso que eu durmo tranquilo, Carlos. Sabia, Sueli? Eu durmo tranquilo. Porque cada vez que o inimigo vem no meu coração dizendo que não vai dar certo, que está complicado, eu lembro que sempre tem alguém que está passando muito mais dificuldade do que eu e queria estar no meu lugar. As tuas dificuldades não são nada perto de pessoas que estão morrendo na guerra, perto de pessoas que estão com a esperança de passar por um corredor, como é que fala? Um corredor, não um corredor lá que humanitário, e de repente estão lá com as suas famílias passando no corredor humanitário, pensando que vão chegar no outro lado, e quando vê uma bomba cai e mata. Os teus problemas não são nada comparado a isso, e é isso que Deus quer falar para mim e para você nesta noite. Não reclame, haja, tenha determinação, tenha coragem, tenha confiança em Deus, creia naquele que te criou. Não adianta você crer só quando vem à igreja, quando você porta para fora. Tudo que você ouviu aqui sobre Bartimeu, entrou aqui, saiu aqui, eu fiquei feito um bobo, um bestalhão falando, e você não entendeu nada. Deus quer que você entenda e entra no teu coração que você não é coitadinho, que você não é coitadinha, que você é mais do que vencedor. E para você receber aquilo que Deus tem para você, você tem que ser determinante. Você tem que ter determinação. Eu sei o Deus que eu sirvo. Jó vai dizer assim: eu posso ter sofrido, eu posso ter perdido tudo, mas eu creio, eu sei no Deus que me criou. Eu sei que em todas essas coisas tem um Deus poderoso sobre mim.
Quem sabe no momento difícil da tua vida, alguém pode chegar para você, como a mulher de Jó, e falar assim: abandona esse teu Deus e morre de uma vez, sai da igreja, o que é que você quer? E você pode fazer que nem Jó falou, olha para ele e fala assim: nécia, louca você é, porque se Deus me deu, Ele pode me dar. Nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu vou voltar, porque tudo que eu tenho foi Deus que deu, e se foi Deus que deu, Ele pode tirar. Mas Ele não vai tirar, sabe por quê? Porque Ele tem misericórdia de mim e de você. Ele tem misericórdia. Eu falei certa vez aqui que o deserto não é para sempre, que a dificuldade não é eterna. Um momento de dificuldade não significa uma vida de dificuldade. Tudo vai passar. Creia, confia, apaga a luz. Creia, confia, apaga a luz. Vem aqui na frente. Eu quero orar por você. Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Vem aqui na frente, bem ligeirão. Pode parar o mais próximo do altar aqui. Estou lembrando aqui uma determinada passagem que fala que as pessoas iam receber a bênção perto do altar. E como a bênção descia do altar, as pessoas chegavam mais perto, mais próximo possível. Aí tem pessoas que têm medo de ficar lá longe, não. Para você receber a bênção, você tem que estar bem próximo do altar. Fecha os teus olhos um pouquinho. Oh, papai amado, Deus da misericórdia, nós te glorificamos e te exaltamos, Pai. Nós queremos ser determinantes como Bartimeu, o filho de Timeu. Quem sabe muitos anos ele ficou se martirizando pelo que ele poderia ter sido. A história vai contar que Timeu, o pai dele, era um homem muito bem sucedido, então automaticamente ele também seria. Mas as coisas não acontecem da maneira que nós queremos. Muitas vezes nós esperamos coisas, sonhamos com coisas, mas a Bíblia vai dizer que nós não conseguimos mudar nada do nosso amanhã. O nosso amanhã pertence ao Senhor. Provérbios vai dizer que nós fizemos planos, mas a resposta certa vem dos teus lábios. Quantos anos, quem sabe, aquele homem ficou com aquele pensamento no seu coração do que poderia ter sido. Quem sabe ele cansou. Quantas vezes sentado na sarjeta, à beira, numa marginalidade, no marginal, na margem, pensando que a vida dele seria o máximo aquilo. O sonho dele, quem sabe o maior sonho dele, seria deitar numa cama com cobertas limpas, porque ele sabia que os olhos foram vazados e não teria possibilidade humana de ele enxergar. Quantas vezes, Deus, as pessoas têm pensado nisso, não têm visto uma possibilidade de mudança para a sua vida, não têm visto uma possibilidade de ser escrita uma nova história. Quem sabe Bartimeu pensava assim, mas quando ele ouve e tem a percepção que algo ao seu redor estava diferente, que alguma coisa ao seu redor poderia mudar a sua história e a sua vida, a Bíblia vai dizer que a primeira coisa que ele pergunta para a pessoa que está do lado: o que está acontecendo? Eu não estou vendo. Às vezes você não enxerga aquilo que está do teu lado, às vezes você não enxerga aquilo que Deus quer fazer na tua vida, às vezes você não enxerga a transformação que pode acontecer na tua vida, porque você está limitado aos teus conceitos, limitado aos teus preconceitos, limitado
as tuas angústias, as tuas dores, limitado as tuas impossibilidades. Mas quando alguém chega para bater e fala assim: ei, é Jesus que está passando. A Bíblia diz que ele não pensa duas vezes, ele não quer saber quem está do lado, o que as pessoas vão pensar ou deixar de pensar. Simplesmente ele quer chamar a atenção do Pai e começa a clamar: Senhor, eu preciso que o Senhor acabe com o meu sofrimento. Senhor Jesus, filho de Davi, eu preciso que o Senhor acabe, dê fim, dê cabo à minha miséria. Ele chama a atenção. Deus quer que você chame a atenção de Cristo. E quando você chegar diante dele, diante do teu milagre, não pense duas vezes antes de jogar a capa do sofrimento fora. Não pense duas vezes antes de jogar aquilo que te prende ao sofrimento fora. Joga a capa da depressão fora. Joga a capa da tristeza fora. Jogue a capa do muito se martirizar. Jogue fora. Jogue a capa de inferioridade que muitas vezes está sobre você. Joga fora, porque você não é inferior a ninguém. Como você, não há outro no mundo. A forma que Deus te fez, Ele jogou fora, porque você é só você no meio de 7 bilhões de pessoas. Você quer uma pessoa mais importante do que essa? Você é único, você é única. Enquanto pessoas estão morrendo nos corredores humanitários, enquanto as pessoas estão morrendo em bombas na Ucrânia, por causa de brigas de políticos, você está aqui com os teus problemas, com as tuas dificuldades, mas glorificando e exaltando ao Senhor e dizendo: Pai, eu acredito. Pai, eu sei o que o Senhor tem para mim. Pai, eu sei que muito mais o Senhor tem para mim. Pai, eu sei que o inimigo vai vir contra mim, mas ele vai cair. Pai, eu sei que as pessoas vão falar a respeito de mim, mas eu vou olhar para cima, porque é do monte, é do alto que veio o meu socorro. Aleluia. Eu vou falar mais uma coisa que eu sempre falo. Olha para mim aqui. Olha aqui para mim. Muitas pessoas param por causa de palavras lançadas. Sabia? Às vezes você está todo alegre, você está cheio de vontade de fazer algo, você está com uma certeza no teu coração que vai dar certo. Aí vem um abençoado, olha para você e fala assim: faz isso não. Vai não, vai para que você vai fazer célula? Tá ficando doida? Aí você está todo alegre, você fala: sabe o que é verdade? Muitas pessoas têm aceitado aquilo que o inimigo tem falado. Não aceite nada negativo na tua vida. Se Deus colocou algo no teu coração, siga, não pare para escutar pessoas que vão te difamar, não pare para escutar pessoas que vão dizer que não vai dar certo. A Bíblia vai dizer que Neemias, quando ele estava lá reconstruindo os muros de Jerusalém, um propósito grande que Deus deu para ele, alguém chegou para ele e falou assim: ei, estão te chamando lá embaixo, vai lá, para um pouquinho o que você está fazendo e vai lá, porque o pessoal lá tem um negócio para te falar. Lembra o que ele falou? Não, daqui eu não saio, porque eu tenho um projeto com Deus para cumprir. Eu só saio daqui depois que o meu projeto estiver pronto. E o mais interessante é que por 3 vezes o mensageiro foi lá, e as 3 vezes o mensageiro olhava para Neemias e falava assim: Neemias, vamos lá, porque os homens que querem falar contigo são homens de Deus. Deus tem um recado para ti, vamos lá comigo. Neemias falou: não, se Deus tem um recado para mim, Ele fala aqui, ó, porque Ele colocou um propósito, e eu não vou sair do propósito, porque Ele me mostrou o que eu tenho que fazer, e eu vou fazer, e não vou parar. Sabe o que aconteceria se Neemias tivesse parado e tivesse descido para conversar com aqueles que falavam que era de Deus? Alguém sabe? Estavam tramando para matá-lo. Nem tudo aquilo, nem todo aquele
Jesus vai dizer: quem fala Senhor, Senhor é de Deus. Cuida. Se Deus colocou algo bom no coração, faça. Não pare por nada, nem por ninguém. Não permita que pessoas façam você parar aquilo que Deus fez com que você começasse. Não permita. Deus plantou no coração, o Espírito Santo plantou no coração de Bartimeu para ele gritar com todas as forças. Pessoas estavam dizendo: fica quietinho aí. Ele: não, eu vou gritar mais alto. Quanto mais as pessoas falavam para ele parar, mais alto ele gritava. Quanto mais as pessoas falaram para você parar, siga cada vez com passos fortes e largos para frente, porque é lá na frente que você vai encontrar Cristo. É lá na frente que você vai ganhar aquilo que Deus tem para a tua vida, que é para mudar a tua história. Aleluia. Coloca a mão no teu coração. Aleluia. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Sou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto, Deus me amou tanto, que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Declare: Deus. Agora Deus com os braços abertos em tua direção. O Senhor continua de braços abertos. O Senhor não te julga. O Senhor não te aponta o dedo, não. Ele está de braços abertos para você. Ele quer mudar a tua história. O Senhor não aceita fofocas. O Senhor não aceita mentiras sobre você, porque o Deus que te criou, Ele conhece o teu coração, Ele conhece a tua mente, porque Ele é onisciente. Ele conhece os teus pensamentos. Tudo aquilo que você jamais contou para ninguém, Deus sabe. Todas as coisas que você tem guardado no fundo do teu coração, no fundo da tua mente, aquela mágoa, aquela tristeza, aquela angústia, aquela frustração, Deus conhece. Deus sabe de todos os teus erros, mas Ele não te julga por isso, não, porque a Bíblia diz que Ele te ama com amor incondicional, amor ágape. Ele continua de braços abertos para você. Ele continua te esperando. Não adianta também só ficar gritando, não. Ele vai usar pessoas e maneiras de você chegar até Ele. Quando você chegar até Ele, não fique quieto, não fique
fica olhando para ele com cara de coitadinho, porque ele sabe que você é vencedor. Ele sabe que você é forte, porque se você não fosse forte, olha quantas coisas você já passou na tua vida. Quantas coisas você já passou, que eu tenho certeza que nenhuma dessas pessoas que estão ao teu lado, muito menos eu, aguentaria passar o que você passou. Cada um de nós temos histórias de superação. O que Deus está dizendo para você é que você é forte. Você não precisa chegar na frente do Senhor, o Senhor de braços abertos para ti, e você se martirizar, não. Faça como Bartimeu, levante, dê um salto de vitória, de alegria, e diga assim: a minha vida vai mudar, porque eu estou diante do Deus Criador. Quando Jesus olha para Bartimeu, ele pergunta: o que queres que eu te faça? Bartimeu não chegou para Jesus e falou assim: sabe o que é, Jesus? Eu sou tão sofrido, eu sofri tanto a minha vida inteira, aí eu fui humilhado, aí eu fui surrado, as pessoas me querem mal. Não, ele olha para Jesus e fala assim, ou melhor, ele nem olha, ele chega para Jesus e fala assim: eu quero ver, eu quero voltar a ver. Ele é direto naquilo que quer. Pedirdes e não receberdes, porque pedirdes mal. Ele recebeu na hora, porque foi direto. Quando você tiver que pedir alguma coisa para Deus, seja direto, não se martirize. Fala: Deus, eu quero isso porque eu sei o Deus que eu sirvo. Amém? Você recebe? Em nome de Jesus? Então volta para o teu lugar aplaudindo a Jesus.